Saudações geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo aí. Enfim, hoje vamos estudar geomorfologia básica, tá? O que é a primeira coisa? Geomorfologia é o estudo, nada mais é do que o estudo o quê? Das formas do relevo, tá? As formas do relevo aqui, da Terra, tá? Só que a gente vai ver, não só, né, a gente vai ver isso mais para frente, as formas externas, que são muito importantes também. Hoje a gente vai ver o que? As formas aqui, ó, internas, tá? As formas internas. Ah, pessoal, mas as formas internas, elas modificam o relevo externo? Sim, sim, elas que dão forma, basicamente, né? Também elas também que dão forma aí ao relevo, digamos, relevo inicial, né, que a gente vê aí. Depois esse relevo vai sendo transformado, né, por outros eventos aí externos, tá? Então a gente vai ver hoje essa geomorfologia básica, tá? Para você naquela prova do Enem não errar mais, tá? Naquela prova do concurso não errar mais, no vestibular aí, outros vestibulares, se você quiser também não errar mais, errar nunca mais, tá? Quando falar em geomorfologia, você vai acertar aquela questão lá e vai garantir o seu tão suado pontinho, tá? Que pode ser o diferencial entre você passar e você ser reprovado. Então, sem mais delongas aí, bora pro vídeo, bora lá. Bom, então como eu disse aí, ó, geo é terra, morfologia, forma. Então estuda as formas da superfície terrestre, basicamente, né? Resumindo aí, vai estudar a geomorfologia, tá? Então, mas que estruturas são essas? Vamos estudar hoje já os agentes internos, tá? Igual eu falei, agentes internos. Tá? Então, gente, os principais agentes internos que modelam o relevo, tá? Nós temos aí o tectonismo. Tá? Pessoal, o que é tectonismo? Calma que eu vou explicar. Tá? Tectonismo está relacionado ao quê? Ao movimento das placas tectônicas. Pessoal, o que é placa tectônica? Ó, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso aí, que eu ensino sobre as placas tectônicas, tá? Com ovo cozido. Então, corre lá e vê esse vídeo. Vou deixar no card também na descrição embaixo aí do vídeo, beleza? Mas, basicamente, o que? Imagina você, nós temos a litosfera, né? Temos a crosta aqui, ó, a crosta, né? Aqui eu vou deixar o desenho aqui para vocês entenderem melhor. E nessa crosta, abaixo da crosta ali, né? Temos ali a chamada a litosfera, né? Que está ali na parte superior ali do manto, né? A astenosfera e depois a litosfera. A litosfera é composta de quê? De rochas, tá? Basicamente rochas. Só que essa rocha, você imaginar, tá? Ela não está totalmente o quê? Ela não está densa, não é aquela coisa, né, uniforme. Ela está o quê? Toda fragmentada. Essa fragmentação é o quê? São as placas tectônicas, tá? Que ficam ali, digamos assim, flutuando, né, por cima desse magma, tá? O que é o magma, gente? Magma é aquele composto ali de rochas em fusão, né? Aquele material ali meio pastoso, tá? Imagina um mingau, como se fosse um mingau, né? Um mingau. Quando você pega um mingau, deixa ele, um mingau de milho verde, por exemplo, delícia, hein? Aí você pega ele, deixa ele esfriar e não vai criar uma crosta, tá? Isso aí, ó, aquela crostinha lá, tá? Quando ele esfria, digamos assim, a litosfera, tá? Então, abaixo dali, o que? O mingau já está ali, né? Tá meio pastoso ali. Aqui, ó. Nesse desenho aqui, dá para entender melhor aí, tá? Temos aí a litosfera, tá vendo aqui, ó? Litosfera, né? Seguida da astenosfera e do manto, tá? E lá o núcleo, né? Núcleo interno, núcleo externo, tá? Então, ele tem uma parte que é líquida, uma parte que é sólida, né? O núcleo. E está em altas temperaturas, gente, tá? Pode chegar aí a temperatura aproximada de 10.000 graus Celsius, tá? Então, isso é muito importante você entender agora esse processo que eu vou falar agora, tá? O movimento de convecção, tá? O que é o movimento de convecção? É um movimento aí, ó, de massas fluídicas que trocam de posição devido à diferença de suas temperaturas. A pessoa não entende nada. Calma aí que eu vou explicar, tá? O magma, ele está ali em constante movimento, tá? Devido a esse movimento de convecção, que nada mais é o que?
uma massa, né, que está ali numa temperatura, né, quente, aquecida, ela vai o quê? A tendência é ela subir, né? Ela subindo, ela vai chegar próximo ali né, à astenosfera e vai o quê? A tendência é o quê? Trocar calor, né? Com aquele meio ali, aquele intervalo ali que ela está subindo, vai trocando calor. Vai resfriar e vai voltar de novo. Então é um ciclo, tá? Então, vou deixar o desenho para vocês do lado para vocês entenderem melhor. Então esse ciclo é chamado de movimento de convecção, né? Movimento convectivo aí, que faz com que o magma esteja em constante o quê? Movimento, tá? Isso, gente, é super importante para a gente entender vários eventos que acontecem. Uma montanha, por exemplo, ela tem uma estrutura interna, certo? De formação. E o relevo, gente, está sempre em constante transformação. Não pode esquecer isso não. Anota aí. O relevo está em constante transformação, tá? Então, ele sofre o quê? Essa transformação, né? Advinda desses eventos, tanto internos que acontecem, quanto externos. Tá? A gente está estudando os internos. Depois a gente vai ver os externos. Vai, professor, mas dá um exemplo aí. Por exemplo, como é que você acha petróleo na região amazônica? Tá? Se o petróleo, gente, é um processo de deposição, né? De deposição de material orgânico na área marinha, em áreas marinhas. Tá? Então, ao tempo geológico aí, o processo todo vai o quê? O petróleo se forma, né? Então, como é que tem petróleo na Amazônia se lá não tem mar, né? Isso é do que? É uma evidência que o relevo está em constante transformação, tá? Você, com certeza absoluta, afirmando você aqui, essa área que tem petróleo na Amazônia, por exemplo, no Recôncavo Baiano também tem, né? Área assim, em terra, em superfície. Então, essa área com certeza já foi fundo marinho um dia, tá? Por isso que acontece isso. Então, os agentes internos, gente, estão relacionados com ao quê? Ao tectonismo, movimento de placas, tá? Isso é de suma importância para você entender agora. Então, dou um exemplo aqui, ó. Tá vendo esse desenho aí? Tá? Esse é o que você tem que entender. Ó, tá lá o núcleo, né? Eu já falei com você, aproximadamente 10 mil graus, né? Então, o que acontece ali, ó? Tá acontecendo aí? Tá vendo a setinha branca? A setinha branca, ok. A temperatura, o magma está em movimento, né? Chega próximo ao núcleo ali, aquece e vai fazer esse movimento aqui, ó, né? Ele pode ser tanto para cá quanto para cá, tá? Então, o inverso. Só exemplificando. Então, ele vai o quê? Ele vai subir, né? Aí, nesse caminho aí, ele vai o quê? Perdendo a temperatura, né? E depois ele vai voltar. Ele vai reaquecer de novo e subir de novo. Então, é um processo aqui, ó. Vendo? Aí que vem a grande questão. Imagina você aqui, ó. Isso aqui é uma placa tectônica, né? Só imagina. Aqui é uma das placas tectônicas. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse processo, ó, o magma está aqui embaixo, vai subir. Olha o meu dedo aqui, ó, tá? E vai o quê? E vai começar o quê? Ó, processo aqui tipo um redemoinho, né? E vai empurrar o que? A placa lá de cá. Se ele fosse o contrário, se for o contrário do movimento, aqui, ó, o que ele vai fazer? Vai empurrar a placa pro lado de cá, né? Então, entendeu? Se for para cá, vai empurrar, ó, para sua direita aí. Se for para cá, vai empurrar o quê? Para sua esquerda aí, ok? Então, esse movimento é constante, tá? Por isso que as placas estão em constante movimento. Por isso que se diz que as placas estão em constante movimento, né? Temos um exemplo aí que é, por exemplo, falar aí do Brasil, né? O continente africano. A gente está o quê? Está se afastando de 2 a 3 centímetros aí por ano, né? Então, isso aí... professor, mas 2 centímetros é muito pouco tempo, muito pouco, mas já é um movimento, né? Imagina isso aí em tempo geológico. Tempo geológico é falando de milhões de anos, né? Daqui a 100 milhões de anos, tá? Esses 2 centímetros vai fazer diferença, né? Hoje não faz, né? Mas daqui a 1 milhão de anos já vai fazer um pouquinho de diferença, né? Já está um pouquinho mais longe, né? Da África aí, ok? Bom, então esse movimento aí de convecção, tá? É responsável, gente, pelo surgimento dos dobramentos modernos, tá? Professor, o que é dobramento moderno? Tá?
por exemplo, a cordilheira, né, dos Andes aí, a mais próxima nossa aqui, na América do Sul aqui. Então, ela é um dobramento moderno, tá? Então, ela só foi possível graças ao quê? A esse evento aí do movimento de convecção, né? Que foi o quê? Que ele vai, temos em conta duas placas, né? Deixa eu desenhar para vocês aí. A placa sul-americana e a placa de Nazca, né? As duas placas estão em movimento aqui, ó, convergente, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Só para exemplificar aqui. E como a placa de Nazca, tá? Ela é feita de um material, ela é composta, né, de um material que é mais denso do que a placa sul-americana, tá? A placa de Nazca é basáltica, né? Composição basáltica, é oceânica basáltica. E a placa sul-americana é continental granítica. Então o basalto é mais denso que o granito. Não vai acontecer. Ele vai forçar. Aí o que aconteceu com a sul-americana? Ela, o quê? Esse movimento aqui. Então a placa de Nazca fez um movimento de subducção, tá? E o que? Soergueu a placa sul-americana, tá? Que deu o quê? Deu origem à Cordilheira dos Andes, que é o dobramento moderno que eles chamam. Também chamado também de orogênese. O que é orogênese? É a formação de montanhas, tá? Então, orogênese, formação de montanhas, dobramentos modernos. Okay? Temos outros exemplos aí no mundo afora, aí, né? Não só aqui na América do Sul. Temos lá o Atlas, né? Na Norte da Europa, Norte da África, desculpa. O Himalaia, na Ásia, também desse mesmo processo de movimento de convecção. Os Alpes, tá? Os Pirineus, Alpes e Pirineus na Europa, tá? Bom, e vai destacar que esse movimento aí, esse contato das placas, seja o quê? As áreas mais ativas, tá? Em relação aí, quando a gente fala em abalo sísmico, né? O famoso terremoto. Então, quando tem, né, terremoto aqui na América do Sul, onde que é o terremoto? Ali, né? Nessa área de... Vai ter o quê? No choque das placas ali, na Nazca com a Sul-Americana, né? No Chile. Por quê, gente? Porque imagina você, a energia, né, dispensada aí para o quê? Para você acontecer esse movimento aí de soerguer, né? Uma placa soerguer a outra. Imagina a energia que é dispensada ali. Então essa energia é o quê? Ela, quando é dissipada, né, forma aí chamando de os tremores, né, abalo sísmico, terremoto, né? Que pode ser sentido em vários quilômetros, né? Milhares de quilômetros depois, aí, né, num raio aí, né? Então, pessoal, por isso que o Brasil não tem terremoto? Basicamente, é por isso que não tem terremoto, porque a gente está no meio da placa, né? Mesmo assim, existe o quê? Tem as placas lá, a placa pode ter algumas fissuras. Nós temos aqui um bem interessante aqui no Brasil, que a região aqui, por exemplo, de norte de Minas, aqui, Montes Claros, tá? Tem uma pequena fissura, né, na região lá, que provoca abalo sísmico. Sim, tá? Não chega a ser, né, uma coisa assim espantosa, mas tem alguns abalos lá, né? Sísmico. Pode procurar aí na mídia que você vai encontrar notícias sobre isso aí, tá? Então esse movimento de convecção, o movimento é muito importante aí, tá? Bom, então agora vamos entrar aí nos três principais, né, movimentos das placas tectônicas. Então preste atenção agora para você nunca mais esquecer. O primeiro que a gente vai falar é o movimento convergente, tá? O próprio nome já diz aí, ó, movimento convergente, as placas estão o quê? Convergindo, né? A setinha aí. Então, esse movimento é importante porque ele é responsável por quê? Pelo o soerguimento, né, das principais aí, cadeias montanhosas aí no mundo, né? Como eu falei. Aqui na América do Sul, por exemplo, os Andes, né? Temos lá a placa, novamente, né, a placa sul-americana com a placa de Nazca, tá? As duas estão nesse movimento convergente, né? A placa de Nazca vai fazer isso aqui e vai soerguer a placa sul-americana, tá? Esse movimento convergente aí, tá? Através do que, gente? Por que aquelas placas estão em movimento? Pelo movimento convecção. Já aprendeu isso aí, né? Não vai esquecer nunca mais. Então, olha que interessante, as placas tectônicas, né, elas estão em movimento. Esse movimento convergente, o quê? Faz com que uma placa choque entre a outra, né, e vai soerguer. E esse movimento, gente, quem fez esse movimento, né, responsável por esse movimento, é o movimento de convecção do magma, tá?
devido àquele processo, né? Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce, né? Pode ser para cá ou para cá. Entendeu? Então, isso vai gerar o quê? As grandes cadeias montanhosas que a gente tem aí, né? Os dobramentos modernos, tá? A orogênese, processo de formação de montanha. Beleza? Então, aprendeu mais um aí. Bom, agora nós temos o segundo movimento, também importante também, movimento divergente, né? O próprio nome já diz aí, divergente, setinho, um para cá, um para cá. Então, eles estão o quê? As placas, né? Ah, professor, então esse movimento aí, uma placa está correndo da outra, não tem problema nenhum. Vai nessa aí. Olha lá. Primeira coisa, esse movimento divergente aí, gente, imagina você, uma placa, né? Uma placa indo para cá, uma para a esquerda, uma para a direita, por exemplo, né? Nesse intervalo, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Não vai abrir ali espaço? Espaço para quê? Para o magma não estar ali, ó, embaixo não é magma? Então o magma vai o quê? Vai chegar na superfície, né? Então esse movimento aí, gente, ele é responsável pela formação das grandes cadeias montanhosas oceânicas, tá? Principalmente, ou ilhas também, né? Então, um grande exemplo aí, gente, é a Islândia, tá? Você conhece a Islândia? Tá? Aquele país que jogou aí na última Copa de 2018, né? A seleção da Islândia chegou na segunda fase da Copa, lá, né? No feito inédito lá. Primeiro por classificar para a Copa, depois chegar lá. Então, um país pequenininho, vou deixar para vocês aqui a foto. Então, a Islândia é um exemplo aí dessa ilha, né? Formada pelo esse movimento divergente, né? As placas estão uma correndo da outra, né? Então, mas formam o quê? Quando elas se afastam, né? O magma aflora aí e gera o quê? As cadeias de montanhas aí, oceânicas, principalmente oceânicas aí, ilhas, né? Bem interessante, né? Movimento divergente. Bom, aí nós temos o último movimento aí, que é o movimento deslizante, transformante ou conservativo. Também pode ser chamado de transformante ou conservativo, tá? Tá vendo a setinha aí? O movimento é responsável por quê? Imagina duas placas aqui, ó, tectônicas, né? Imagina que minha mão aqui seja uma placa e outra placa. Elas estão o quê? Deslizando, ó, pra você ver. Vão deslizando, né? Sobre a outra. O que isso vai ocasionar? Né? Como se você desliza aqui, ó, uma placa sobre a outra, né? Encosta aqui e vai deslizando para você ver. Encosta, faz a experiência, né? Vou falar para você fazer, mas alguém já deve ter passado por isso. Você encostar no muro chapiscado, por exemplo, e sair assim, né? Sem querer, claro. Né? O que vai acontecer, gente? Vai machucar, vai arranhar. Então, imagina você uma placa tectônica, né? Encostar na outra e fazendo esse movimento, o que vai acontecer? Né? Esse atrito aqui, ó, ocasiona o quê? Vai ocasionar uma fenda, por exemplo, né? Vai abrir ali uma fenda, realmente uma fenda, né? Entre as placas, ele vai chocar e vai acontecer esse atrito, né? Um grande exemplo disso aí, a falha, acontece nos Estados Unidos aqui, a falha de San Andreas, tá? Não é Santo André não, só fala San André, é San Andreas, tá? Essa falha aí, ela está em processo, né? Tá em essa placa lá, as duas placas estão aí se chocando aí, deslizando uma com a outra, né? Fazendo o quê? Esse movimento aí de atrito, gerando o quê? Essa fenda, né? Essa falha ou fenda, também chamada de rift, tá? Rift, também mesma coisa, ou fenda, né? Então esse movimento deslizante aí que provoca isso aí. Interessante, né? Bom, então chegando no final do vídeo aqui, espero que você tenha aí aprendido, tá? Para você nunca mais errar naquela prova do Enem, tá? Naquele vestibular que você vai fazer, naquele concurso público, tá? Ou então naquela provinha né, do seu curso em geral aí. Então, nunca mais vai errar quando falar aí movimentos, né, de placas tectônicas, principalmente aí do movimento de convecção, o que é o movimento de convecção, né, que a gente aprendeu aqui, e dos três principais movimentos das placas tectônicas aí, tá? O convergente, o divergente e o deslizante, né? Depois disso aqui, você não vai errar mais e aquele pontinho tão suado lá você vai conseguir, tá? Naquela prova lá, um pontinho, geralmente tem mais de uma questão, pode ser a diferença entre a sua aprovação e a sua reprovação, beleza? Então se gostou do vídeo, já senta o dedo no like aí, não esquece não,
compartilhe esse vídeo com todo mundo que está precisando também, gente. Tá? Muita gente assiste o vídeo aí e não deixa nenhum like lá. Deixa o like lá, compartilhe esse vídeo aí e ajuda demais o nosso trabalho aí, trazer mais vídeos para vocês aí, beleza? No mais aí, um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.